Esse vídeo não vai pro ar, não. Não se preocupe, só vou pegar o áudio e pronto. Estamos ao vivo, então? Não, ao vivo não. Estou falando que tá ao vivo, que aparece ali no nome do uma plaquinha ao vivo, mas isso vai ser gravado. Estamos aqui, galera, para mais um bate-papo MDM em caráter de urgência, para uma notícia que não é tão urgente, que saiu no sábado passado. Nós temos aqui comigo, Change, nós temos o falecido Ultra. Oi. Comendo mingau aí, cara. Sopa. Nós temos tá frio, o Opa! E o Hel. O Hel. Aqui tá frio também, Ultra. Quantos graus? 25? 28. Porra, 28. Caralho. Eu botaria um casaco. Vamos lá, galera, estamos aqui para falar de um tweet que o senhor Geoff Johns lançou nesse fim de semana, dia 14 de maio, um teaser, uma imagem ao melhor estilo preto e amarelo de Watchmen, com o Doomsday Clock, o relógio do apocalipse, um reloginho ali, indo em direção ao símbolo do super-homem, um projeto que ele e o Gary Frank vão fazer, e o que ele escreveu no tweet dele foi: tudo o que eu fiz nos quadrinhos está levando a isso. Caralho, estava tudo planejado, né? Estava planejado desde o começo, né? Todas aquelas sagas, né, que desde 2002... Será que ele vai se aposentar? Uma no rabo da outra. Será que ele vai se aposentar depois? Depois ele meio que se contradiz, assim, que ele fala que não, porque se a gente não estivesse vivendo esse cenário atual, a gente não teria essa história. Eu falei, cara, se o cenário atual, e você falou que desde que você estava planejando isso há 20 anos... Mas enfim, o que temos aí sobre o Doomsday Clock? Bom, na verdade também rolou uma entrevista dele, né, pro que foi mesmo, cadê? Pro Sci-Fi Wire, né? Sci-Fi Wire. E aí ele falou mais a respeito, deu tipo assim, algumas, né, linhas gerais, porque ele não falou exatamente o que vai acontecer na história, né, mas deu algumas dicas, né? Ele começou falando que ele sempre pensou na ideia, né, de que enquanto o Dr. Manhattan é um humano que ganhou poderes de um deus e se distanciou de sua humanidade, o Superman era o contrário, né? Alguém que não é humano, tem os poderes de um deus e ficou cada vez mais próximo, né, da humanidade. Então ele sempre achou que essa dicotomia entre os dois sempre podia render uma boa história, né? Sim. E aí ele fala... bate-papo, né, Pedro? Continua, Hel. Aí ele fala justamente isso que você falou, né, sobre o lance da época dos extremos e das atitudes, né, das pessoas, em que tudo agora é extremo para um lado ou extremo... Alô? O réu caiu. Acho que o réu caiu. Mas enfim, o que ele estava querendo falar é que nessa entrevista do Jones, ele falou que essa coisa que essa história, ele até falou, se a gente estivesse vivendo um momento histórico diferente do que a gente está vivendo hoje, essa história a gente nem estaria criando essa história, nem estaria publicando essa história, né? Porque ele fala exatamente isso, essa história é para ter esses dois extremos, né? Que cada vez mais as pessoas estão mais separadas, cada vez mais elas estão escolhendo lados, né? Ao invés de tentar se juntar para criar uma vida melhor, boa para todo mundo, né? Então, muito que a gente vê no Brasil, muito que a gente vê nos Estados Unidos, que as pessoas estão essa coisa, esquecendo de se juntarem e olharem para o mesmo destino. Assim. Então, é sobre isso que ele vai querer contar. Ele vai contar essa história de dois extremos que ele meio que vai tentar traduzir o que está acontecendo hoje politicamente, na vida pessoal das pessoas, para tentar contar uma história sobre isso, assim, né? E essa história vão ser é uma série em 4 edições. Que é bom, né? Que é curto. Sim, curto. Ele falou que vai ser independente, outro ponto positivo. Vai ser uma história autocontida. Você inicialmente, pelo que a gente vê aqui, não vai reverberar muito pelas outras revistas, e você vai poder pegar essas 4 edições e ler sem precisar ver nada. Apesar de que o que está rolando agora, né, desde nas histórias do Flash, do Batman, é que estão sendo colocadas aquelas referências completamente óbvias, mas que muita gente adora, sobre o universo de Watchmen, né? Hel, você voltou aí? Sim, estou de volta. Ok. Então, ele até deu alguns spoilers, né? Só uma coisa que eu acho que, não sei se vocês falaram, né, que eu tava falando quando eu caí, que ele falou que essa história, tipo assim, vai reverberar por todo o universo. Contradiz tudo que eu disse agora. Que eu falei que ele ia fazer 4 edições, né? E fechadas, né? Não, é que assim, a história em si é autocontida. Exato.
Mas o que acontece nela, segundo ele... Ele falou que as consequências dessa história vão ser sentidas na DC durante muito tempo depois dela. E também falou que vai alterar a percepção, não só tipo, do que virá, né, no universo DC, mas como também do que já aconteceu, entende? Dando meio que entender que a gente vai entender o porquê do Dr. Manhattan agir desse jeito que ele age, né? Ou cara, que ele agiu. Isso parece muito papo de doidão, né, cara? Tipo, cara, a parada mudou meu passado, mudou meu entendimento do universo, cara. Isso é muito, tipo, cara, quer ver? Eu vou explicar o trabalho do Alan Moore aqui, ó. Dr. Manhattan. Isso que é foda, né, cara? Porque aí ele pode... Na verdade, ele vai dar a visão dele. Se ele vier com essa prepotência de que ele quer explicar, ele vai contrariar muita gente. É o que ele quer fazer, assim, né? Por exemplo, é exatamente o que o Zack Snyder fez com o filme, assim, tipo... Uma coisa é ele dizer, essa é a forma como eu vejo a história. A outra é ele... no caso, foi a Warner, né, vender ele como visionário e ele dizendo que... O que ele falou na época do filme? Que ele ia... É quase como ele ia melhorar a história, ele sabe? Falou, uma merda dessa. Ele falou que ele mudou o final porque ele queria fazer um final mais elegante. Isso soa prepotente. Uma coisa é você dizer, eu vou dar a minha visão da história. A outra é você vender dessa forma, como eu vou fazer melhor ou vou explicar pra você como é. Porque aí se uma pessoa vê aquela merda de um jeito tangencialmente diferente, pra citar o nosso Lojinha, você desagrada aquele bando de gente. Então, assim, tipo, o potencial pra deixar muita gente puta da vida é enorme. Sim. Eu digo mais, eu acho que um grande indício de que não é só, tipo assim, só vou me utilizar, né? Que ele falou também no início da entrevista, ele falou, gente, os fãs, calma, isso não é uma continuação de Watchmen. Aí bom que ele já tá alfinetando a galera do o material lá do Before Watchmen, né? E aí ele falou que é uma história envolvendo elementos, né, comuns aos dois, elementos de Watchmen, elementos do universo Superman. E aí quando ele tipo assim, eu acho que o que dá meio que a intenção de que ele tem essa prepotência, que o Ultra tá falando que tem medo que aconteça, é quando ele fala, que ele fala que ele sempre falou isso, né? Ele fala do poder na esperança, do otimismo, né? E aí ele fala que as pessoas dizem que se é sombrio, é ríspido, é mais próximo do real, né? E ele fala que ele não acredita nisso, né? E que ele e o Gary Frank vão fazer uma história em que eles acreditam. Tipo assim, é mais ou menos aquilo que a gente falou, tá ligado? É o manifesto anti-Watchmen, entende? Não, as histórias não precisam ser sombrias, violentas, os personagens não precisam ser amargurados, cheios de defeitos, né? Isso não é o quadrinho que me representa, né? Não foi o Alan Moore que falou que se arrependeu de fazer o Watchmen? Ele falou que se arrepende, digamos assim, porque meio que direcionou a indústria para um lado que as pessoas interpretaram errado, entende, o Watchmen? Quando ele fez o Watchmen... tem um final otimista, cara. O cara tá propondo que se você joga uma buceta gigante no mundo, vai todo mundo se juntar para combater aquele mal comum. Ele é otimista, ele acredita que o mundo tem solução. E, na verdade, o que os autores de quadrinhos quase todos fizeram depois disso foi: não, o mundo é horrível e nunca vai ter solução. Na verdade, o mercado. Ele tá se falando. Eu acho que a proposta do Alan Moore era justamente essa: era fazer algo diferente, era desconstruir a figura do herói, né? Tirar a faceta de. Mas você não acha o final otimista? Eu não acho, não, cara. Não, na verdade, não acho. Eu não acho nada otimista, cara. Eu acho que no momento que você acredita que um alienígena vai juntar a humanidade e dois países que estão em guerra vão se juntar e vão ficar felizes? Nesse sentido, sim, mas eu acho que o próprio Dr. Manhattan, eu até postei esse quadrinho no Twitter. É isso que eu ia falar, do quadrinho que o réu postou hoje, né? Que, tipo, o final da HQ, que, tipo assim, você só pode pensar em final quando você pensa em ficção. Né? Quando você tenta tornar as coisas reais, que foi o que o Alan Moore fez quando desconstruiu o super-herói, tipo, como é que o super-herói seria no mundo real, não tem um final da história, não tem o herói ganhando ou o vilão ganhando. É tudo uma grande continuidade, é a evolução da humanidade com o herói ou com o vilão, e vai seguindo, e a gente vai tentando cada um fazer o que acha melhor, sabe? É desconstrução total, porque
inclusive não tem o final, sabe? É tudo aberto. E o grande lance, assim, eu acho que que ele fala do grande arrependimento dele é justamente isso, tipo assim, é as pessoas pegarem, tipo assim, verem isso que ele fez, né, a desconstrução, que na verdade era isso, era jogar uma ideia nova, né? Ele sempre bate nessa questão das novas ideias, né, no quadrinho, que hoje você não vê mais isso, só vê pessoas revirando as lixeiras igual guaxinim, cara, né? Jeff Jones se mostrou como ele junto, tá pau a pau, ele e o Grant Morrison pra ver quem é o maior guaxinim do Alan Moore, né, cara? Então, o que ele quiser era justamente isso. Porra, mas o Jeff Jones é guaxinim de todo o universo DC há muitos anos, né, cara? Sim. As grandes histórias dele são reviradas de lixo. Só concluindo, né, que o Alan Moore fala isso, que tipo assim, que tudo que, digamos que descambou a indústria depois, né, é baseado no digamos assim, no que não é, tipo assim, nas características mais óbvias, assim, das HQs, que é o herói violento, né, o herói que não pratica só bondade, né, aquela coisa dos anti-heróis, né, aquele boom dos anti-heróis dos anos 90 e esse tipo de coisa, né. Então foi nesse sentido que eu acho que ele quis dizer que o maior arrependimento dele foi esse. Eu acho que se a birra do réu de todos nós, assim, com o filme do Zack Snyder, depois dessa explicação, se não ficou clara, nunca mais vai ficar. Porque é exatamente o que... É exatamente, o Zack Snyder é exatamente a mesma coisa que esses quadrinistas que fizeram, que com todo respeito ao Authority, que é legal pra caralho, mas o Authority é exatamente isso, né, cara? É você pegar, digamos assim, o raso de Watchmen, né, o parco que você entendeu, e desenvolver uma história, tipo assim, vou fazer um grupo de heróis aqui foda pra caralho, que mata todo mundo aqui, né? Mas que não tem a pretensão, por exemplo, daquela cópia do Watchmen do Grant Morrison, de falar, vou melhorar o Watchmen. Ou como Também eu acho que não tem nenhum idiota que acha que a versão do Authority é melhor do que o Watchmen. Que eu vi gente falando. Mas tem uns idiotas que acham que a versão do Morrison é melhor do que o Watchmen. Tipo, uma história, Grant Morrison fez um Watchmen muito melhor que de Alan Moore. Não, para com isso. Eu quero nomes agora. Quero nome. Começa com T, termina com R0. Tá bom. Mas, cara, a minha preocupação só nisso tudo é isso que ele falou, assim, tipo, eu vou explicar os motivos do Dr. Manhattan, principalmente de um personagem tão complicado, assim, com tanta coisa aberta que fica na obra original, né? Ele vai querer dar um direcionamento para aquilo, e inclusive ele já começou, porque um dos spoilers é que o Dr. Manhattan queria desde o início tirar o Bruce Wayne, né? Tirar o Batman do caminho e tal. Que o Batman é o fodão, né? É o único cara que pode derrotar ele, né? Não, eu posso desfazer átomos, mas você Você é o cara. Você é o cara. Agora, sendo advogado do diabo por um momento, defender aqui uma parte do que o Geoff Jones propõe, que eu acho que, assim, não é quer dizer, pode até ser, né? Eu não li o que veio depois do Rebirth. Então pode até ser, tipo assim, estão fazendo um retcon de Watchmen, ou uma continuação de Watchmen e trazendo o Watchmen para o universo DC. Mas pode ser também uma questão de eu estou fazendo uma história do Super-Homem, em que eu estou colocando esse elemento estranho ao que é o normal da história do Super-Homem, que no caso é o Manhattan, e vendo como é que a introdução desse elemento estranho muda a concepção que a gente tem do Super-Homem e do universo que ele habita. Então, assim, é uma mudança nesse sentido só de um lado. Não acho que tem uma pretensão de mexer, como o Before Watchmen faz, de reticonizar a história do Watchmen. Então, eu acho que talvez seja nesse sentido essa declaração do Geoff Jones de não estou mexendo com Watchmen, não é uma sequência de Watchmen. Alguém leu Before Watchmen? Eu li algumas edições. Cara, é ruim. Se você comparar com Watchmen, é ruim. Se você comparar com os gibis de linhas, assim, tem algumas histórias legais. Tem umas histórias legais, outras não, sabe? Tipo, tá bom. Eu gosto da definição do réu. É a grande fanfic de Watchmen. Eu acho que só o grande problema ali é que, tipo assim, eu não vejo problema nenhum em utilizar o Dr. Manhattan nas histórias em quadrinho hoje, ou os elementos de Watchmen dentro das histórias atuais, mesclar os universos, sabe? O que eu só tenho um pouco de não é receio, mas, tipo assim, me deixa um pouco infeliz é justamente isso, sabe? É isso meio que se transformar em discurso a pró-indústria, sabe? E contra o
pensamento alamuriano. Entende? Eu acho que a gente já falou isso antes, de que a DC parecia que estava caminhando para isso. O Geoff Johns vivia colocando isso, né? De que ele nunca gostou dos Novos 52, né? Ele foi uma grande, digamos assim, um dos grandes caras que... O 952 tem a cara do Jim Lee, né, cara? Ele lutou muito, né, pra isso que tá acontecendo agora acontecer, né, pro retorno aos heróis clássicos, né, aquelas coisas todas, né, ele sempre deixou claro isso, tanto que, né, o retorno do Flash, o Hal Jordan, né, o Barry Allen, né. O Geoff Johns é do time do Alex Ross, né, ele gosta da Era de Prata. E eu acho que teve muito aquele lance da gente... Eu acho que a gente até brincou com isso, lembra? Quando começaram a falar que o Oz, lá dessas histórias 952, podia ser o Ozymandias, e o Dr. Manhattan podia ser o grande responsável pela criação dos 952, né? E aí a gente falando daquele lance de quando ele no final da história, né? Que o Ozymandias, do Watchmen original, né? Da história do Alan Moore, que o Ozymandias fala, mas pelo menos agora você voltou a se interessar pela vida. Aí ele fala, sim, até acho que vou criar algumas, né? E falou, puta, aí, ó. Quando ele falou isso, ele criou os 952, né? E tipo assim, meio que parece que eles estão alinhando o discurso pra dizer aí, ó, a culpa disso tudo, né? Dessa merda dos 952, né? É culpa da Alan Moore, né? É culpa do Dr. Manhattan, né? É tipo assim, herança profana de mas você acha que se o Dr. Manhattan fosse criar um universo, ele criaria um universo como o dos 952? Eu espero que não, né? Então, primeiro que tá não me parece uma atitude do personagem. Terceira série. Se fosse o Dr. Manhattan, tá todo mundo pelado. Mas o negócio todo que também muita gente tá falando aí, tem uma teoria da conspiração de que, pelo fato do Geoff Johns ter falado que tudo que eu fiz antes foi pra fazer esse gibi aqui. Que estão falando do Superboy Primordial, né? Pois eu ia perguntar isso pra vocês, cara, da teoria do Superboy Primordial. Lá foi em 2006, 2005, 2006, a Crise Infinita, escrita pelo Geoff Johns, ele inseriu o Superboy Primordial como grande vilão, como aquele... Bateu nas paredes do universo. Nas paredes do universo, nas paredes da realidade. Eu ainda gosto dessa merda. Eu acho tão absurdo que eu acho bacana. Enfim. Eu acho engraçado que... super-herói, cara. Que coisa com mais cara de gibi de super-herói do que quebrar uma parede da realidade. Que é legal. Mas eu tô falando, Ultra, uma coisa que eu não tinha terminado, eu não tinha concluído antes, que eu até lembrei agora, é justamente isso. É tipo assim, é das mágoas dessas pessoas ganharem espaço dentro do roteiro, né? A gente teve no Before Watchmen o Len Wein, né? Tipo assim, destilando um pouco da mágoa dele com o Alan Moore no Before Watchmen do Ozymandias, né? Digamos assim, eu vou, né, explicar melhor aquele final que eu nunca gostei, né? Tipo assim, agora, tipo assim, eu acho que meio que tem um pouco disso no Geoff Johns também, de não gostar do que resultou, né, em Watchmen, e meio que jogar isso agora no... Mas você acha que ele não gostou do resultado da história ou da leitura que o mercado fez da história? Então, cara, eu acho que é isso. Olha só, porque o Superboy, a teoria do Superboy Primordial, entraria nessa segunda hipótese. Não, mas aí tá. Ele mesmo. Você lembra quando ele falou que ele pensou ele falou que ele pensava nos haters dos fóruns, né? Quando ele criou o Superboy Primordial, né? Uhum. Tem até uma cena lá do Superboy num fórum de né? Puto lá. Tem a cena que ele invade o estúdio da DC, cara, e dá porrada nos caras. Sim. Então, tipo assim. E a teoria do Superboy nasce dessa dessa invasão do estúdio, né? Porque a teoria diz que o Superboy forçou os editores da DC a fazerem os 952. E ele é o culpado dos 952, tá vendo? Aí eu já gostaria pra caralho se isso acontecesse de verdade. Eu acho isso muito legal, cara. Mas isso que eu tô falando, vocês estão compreendendo que isso tá indo além só de um roteiro muito louco, e tem uma carga aí de crítica, tem. De ideologia própria do cara, assim, né? Mas a minha pergunta é, quando ele faz isso, ele critica o Alan Moore e a obra Watchmen, ou ele critica a galera que não entendeu o Watchmen? Tipo o Zack Snyder, por exemplo. Não, ele critica, sim, mas eu acho que ele também tem um pouco de ranço com relação a essa coisa do posicionamento contra a indústria, né? E essa coisa de dizer que o quadrinho que os super-heróis é um produto para criança que nunca deveria ter sido desenvolvido para adultos, na verdade, né? Que esse foi o grande erro, né? Na verdade, né? Que ele se culpa, né? O Alan Moore, né? Eu acho que, tipo assim, meio que esses caras falam, tá me chamando de bobo feio porque eu gosto de super-herói, então eu vou dar uma resposta pra esse cara. Peraí, né? Tipo, ou seja, ele fez o gibi de vingancinha, é isso.
Esse tipo de coisa, sabe? Que eu olho e falo, cara, eu não acredito que é essa a motivação, entende? Que a motivação não é porque eu sou apaixonado pelos personagens clássicos, porque eu acho que já encheu o saco essa coisa de super-heróis modernosos e que isso não deu certo, né? E eu quero trazer a velha guarda de volta. Se fosse isso, né, seria pelo menos mais sincero, mais nobre, digamos, né? Mas eu acho que fazer dessa teoria do Superboy, seja com o Superboy ou sem o Superboy, é colocar abertamente que o Novo 52 foi um erro. E se fosse a coisa do Superboy forçando os editores do DC, seria meio que admitir que o Novo 52 foi um erro. Eu acho que em nenhuma das reformulações da DC houve esse ponto de falar assim, não, tudo isso aqui tá errado. Né? No máximo, por exemplo, quando tem nossa, tá muito louco passando. Tá passando o quê? Empreendeu o Temer. Na própria questão que vocês falaram do Superboy primordial lá, tinha esse sentimento, né, de não, isso está errado, não é o que eu me lembro, não sei o quê. Só que isso era colocado de forma negativa. Ele era um maluco, né? Então, assim, dizer agora que todo o universo que a gente conhece é a obra do maluco seria admitir que os últimos anos, editorialmente, foram um erro. E eu acho que eles não fariam isso. Acho que talvez uma coisa... Mas eles já assumiram. Eles assumiram? No momento que eles criaram um negócio tem 5 anos e estão mudando já... Sim, mas porque eles assumiram que deu tudo errado. Então, mas o que eu tô falando é que... Não precisam não literalmente falar que deu tudo errado. Sim, mas eu tô falando, dentro da história, mesmo quando, por exemplo, você tem a volta do Barry Allen, a volta do Hal Jordan, você tem uma coisa do tipo assim, vamos para uma situação melhor, mas você não tá necessariamente falando que o outro era uma merda. Você pode subentender, mas não tá ali textualmente, entendeu? Eu acho que essa coisa de o Superboy forçou esse universo a existir, esse universo é um erro, seria uma coisa muito, muito aberta, muito deliberada, que não me parece ser a cara do DC. Então, assim, ainda que siga por aí, eu acho que seria de uma forma muito mais sutil, e aí talvez esse confronto ideológico de Superman e Manhattan seja essa forma mais sutil, do que alguma coisa tipo, socos na realidade porque esse universo é uma merda. Cara, mas olha só, vamos pegar os trabalhos do Geoff Johns. Desde que ele começou aí na DC, o primeiro grande trabalho dele, qual foi na DC? Foi o Retorno do Hal Jordan ou foi anterior? Quando ele começou acho que o grande trabalho dele foi a Sociedade da Justiça, né? Não, mas antes, assim, onde ele começou a chamar a atenção. Vamos pegar a Sociedade da Justiça foi antes da volta do Hal Jordan. Foi ele com o Goyer, né? Com o Goyer. E aí depois ele refez toda a cronologia do Gavião Negro, que foi um puta sucesso de crítica e público. Vamos lá, vamos pegar vamos relembrar os trabalhos dele. Assim. A gente tem o Gavião Negro, você tem a Sociedade da Justiça, você tem o Retorno do Hal Jordan. O que mais? Retorno do Barry Allen. Retorno do Barry Allen. Ele fez as Origens Secretas também, fez Titãs. As Origens Secretas, os Titãs, ele pegou a forma original dos Titãs e colocou... Ele se especializou nisso, né, Tchang? O que ele tá fazendo desde o primeiro trabalho dele? Na verdade, ele revirou o lixo do Mark Waid, né? Ele pegou o Reino da Manhã e trabalhou em cima dele. Tanto que os personagens que ele criou depois tinham visuais iguais aos do o Besouro Azul, porra, que era o visual criado no Reino da Manhã, pelo Alex Ross. O que eu quero dizer, assim, ele tá nessa luta de trazer o otimismo, essa coisa do herói que foi esquecido desde que ele entrou na DC, entendeu? Sim. Desde que ele tá fazendo isso. Você vê a Crise Infinita, que foi dele, que logo depois surgiu, gerou aquele gibi semanal dos 52. Nerd Reverso vai lembrar que você tava esse gibi era legal. Mais, assim, era legal pra caramba. E o tom das histórias ali também, aí foi quando ele começou a ter um pouco mais de poder dentro do universo criativo da DC. O tom da DC era um tom old school nessa época, não sei se vocês se lembram. Era legal pra caramba você ler as histórias da DC nessa época. Mas tudo bem que tinha um outro ponto ali e tal, aí você teve aquele gibi que é um erro desgraçado, que é a crise de identidade, que o Dr. Luz estupra a mulher lá do cara. Aí você tem... tem o Grant Morrison depois entrando com mais poder na DC, fazendo a crise final, não era? Crise final? Mas as histórias do Morrison também eram nessa pegada de recuperar. Mas o Batman dele o Batman dele é total Era de Prata. Todas as referências são Era de Prata. A crise final dele termina com o Super-Homem cantando uma música.
Mas tem o Batman dando um tiro no peito do Darkseid, o Batman morrendo, essas coisas. Mas é um momento extremo, cara. O gibi não é um clima. O clima dele é muito anos 70. Ele pega. O Batman o gibi do Batman, sim. O gibi do Batman, sim. Mas o clima que eu tô falando da editora como um todo, ele nunca ficou sempre nesse chove e não molha, sacou? Então, cara, eu acho que o Geoff Johns tá tendo a chance dele de fazer o que ele sempre quis fazer desde lá do começo. Que ele tá. Agora que ele tá com mais poder, né? Ele tá seguindo essa direção, cara. Não é necessariamente Era de Prata, mas os heróis mais esperançosos do que eles eram até agora. Cara, eu acho que ele vai... Eu não sei, eu gosto muito da teoria do Superboy. Eu não quero sutileza, não. Eu queria muito que fosse verdade essa teoria. Eu quero um negócio completamente maluco, sem sentido, porque o gibi de super-herói, assim, é mais divertido, mas... Eu não sei se esse confronto vai ser o Super-Homem diferentes, né, cara? Provavelmente o final aí com o Hellboy vai ser o final do Rebirth, né? Do Hellboy? Do Superboy. Do Superboy. Provavelmente seja o final do Rebirth, que vai acabar na porta aí do Doomsday Clock, né? Que é em novembro, né? Então eu acredito que o Rebirth deve acabar aí, provavelmente em novembro também, né, cara? E mais um reboot, né? Seria mais um reboot, é isso? Não sei se é um reboot, entende? Não é reboot, não, cara. Eles estão fazendo... Eu tô lendo os gibis do Renascimento. Não todos. Estou lendo Super-Homem, Batman, um pouco de Flash, Mulher Maravilha. O que eles fizeram agora nas últimas 2 edições do Superman, ele fez o seguinte. A história é basicamente o seguinte. Ele tem um lapso de memória. Ele tá dizendo que ele não lembra de algumas coisas, ou que ele tem a sensação de que ele não lembra algumas coisas da história dele. Ele vai na Fortaleza. Isso já depois de unificado o Super-Homem pré-Flashpoint e 952. Juntaram os dois ali, tá? Tanto que, assim, aí ele vai na Fortaleza da Solidão e pede pro robozinho lá, pro Kellex. Cara, eu não tô lembrando da minha vida, passa aí o filme da minha vida. Tava bêbado, então, não lembro direito. Tá faltando alguma coisa. Tomei vodka e cachaça ontem, tô com lapsos de memória. E aí ele pede, bota lá o cristal de sol lá, liga e começa a ver o filminho da vida dele, desde dos pais dele em Krypton, tentando avisar pro conselho que o planeta ia explodir, chegando ao dia que ele tava lá. E aí nisso, ele junta todas as cronologias do Super-Homem, como o Geoff Johns fez no Gavião Negro, só que bem feito, agora foi mal feito. Mas faz exatamente isso. Tudo vale, a gente tira algumas coisas aqui e ali e muda uma coisa aqui e ali pra fazer sentido, pra encaixar uma coisa na outra, mas tudo vale. Então, o Super-Homem usava sunga, ele morreu, ele voltou, aconteceu tudo aquilo, um dia ele usou um uniforme de golinha, a Lois Lane engravidou, ele pegou ela e foi morar numa fazenda, fez um ano sabático. Algumas coisas foram limadas aí, né, cara? O lance dele sim, a Mulher Maravilha. Sim, foi o que eu falei. Eles limaram algumas coisas pra encaixar em outras. Ele não podia ter tido um relacionamento de 5 anos com a Mulher Maravilha, ao mesmo tempo tá morando numa fazenda com a mulher grávida. Então, tem super velocidade, né, tal. E tem a super canalice também, né? Então, tiraram algumas coisas. Aí, por exemplo, quando fala que ele morreu, que apareceram 3 substitutos, não falam 4, eles tiraram o Superboy de jaquetinha. O Connor rodou, né? Tá limado da história, por enquanto. Sacou? Não foi só a Mulher... Eu senti muito mais esse corte do que ele não ter namorado com a Mulher Maravilha. Aí foda-se. Pouca gente leu essa merda mesmo. Agora, Então, Ultra, tipo assim, tá meio que voltando a exatamente aquilo que a gente viu quando aconteceu Crise nas Infinitas Terras, né, cara? Tipo, fundiram as coisas e já tá começando os problemas cronológicos aí, né, nos personagens, né, cara? Mas ele chegou e cortou, mas assim, no momento que você corta algumas coisas, você tipo, meio que tá cagando os problemas cronológicos, tá dizendo, cara, não importa. Isso, cortou os 2 zeros e isso aqui não importa. Foda-se. Então, por que mas aí que tá, contou essa história inteira, mas ele fala que tem lapsos de memória. Esses lapsos vão ser corrigidos, a gente vai descobrir o que é, porque a história na DC hoje roubaram 10 anos do universo DC. Foi isso que aconteceu. Quem roubou? Foi o Manhattan? Puta merda, foi o Superboy? Já tô vendo aí uma linha de revista agora mostrando o que aconteceu nesses 10 anos. Tipo aquela que fez, né? One Year Later, né? E aí fizeram hoje pra mostrar o ano perdido. Vamos fazer agora 10 anos de gibi dos 10 anos perdidos. Olha que maravilha.
Tá maneiro aí a festa aí. Até o pequeno Cícero viu. Não é o que... Vocês estão ouvindo ele? Estamos. É o pequeno Cícero. Eu achei que tinha mutado aqui o computador, mas não mutei. Eu não sei. Cara, mais alguma ressalva? Da cronologia, um negócio que eu queria falar, que tá falando dessa. O réu falou da birra que o pessoal tem com o Atman, né? Deixa eu mutar o falecido. Ainda tá ouvindo o choro dele? Sim. Agora não, porque eu botei em você. Pronto. Mas a gente tá falando da coisa da birra de alguns autores com o Atman, e na verdade o que me incomoda não é nem tanto a birra, porque isso sempre vai ter, mas assim, é a fixação com o Atman. É lógico, sim. O Atman é publicado pela DC, né? Então assim, a DC pode usar conforme quiser, foda-se, estão cagando pro Alan Moore mesmo. E é bom que o Dave Gibbons ganhe dinheiro quando usa. Mas enfim, a questão é essa fixação com o Atman. Tipo, quando vai pegar alguma coisa de clássico pra retomar, olhar sempre pro Watchmen. Por exemplo, pega uma outra coisa que é tipo fora de cronologia da DC, mas que a DC não toca, por exemplo, como tá tocando em Watchmen de vez em quando. Camelot 3000. É a mesma coisa, é um universo à parte, a DC tem os direitos, etc, etc. Só que a DC não usa. Ou pegando coisas mais recentes, sei lá, esses Elseworlds da vida, tipo o Superman Red Son, esse tipo de coisa. Tipo, essas histórias... O Superman Red Son volta e meia aparece. Já apareceu várias vezes. Mas não com essa importância, entendeu? É tipo assim, a própria DC coloca o Watchmen como uma coisa... Mas eu acho que de tudo, não é pra DC... Na hora chupinhando o Watchmen de novo, sabe? E revisitando. Isso enche o saco, cara. Porque, assim, por exemplo, a coisa de que o Alan Moore pegou os personagens que eram da própria DC, que comprou da Charleston, então por que a DC não usa esses personagens da Charleston, já que ela acha o Watchmen tão interessante, entendeu? Algo que já faz parte, que já tá ali no caldo da DC mesmo. Essa questão de revisitar sempre o Watchmen é um negócio que eu acho que já deu um saco, sabe? Cara, faz outra coisa, sabe? Essa é a parte do guaxinim que me incomoda um pouco. Eu tava sabendo abrir pra ele o microfone. Mas o Fazendo, você tem que clicar. Mas olha só, eu vi agora, apareceu uma mensagenzinha. Olha só, tem uma coisa em relação ao isso que você falou do Watchmen. Eles precisam, eles têm que republicar o Watchmen de tempo em tempo pra não perder direito, né? Mas eu acho que no momento que eles começam a usar o Watchmen também, fica mais difícil ainda pra ir pra mão do Alan Moore, né? Um dia de volta, os personagens. Um dia de volta não, porque nunca ficou na mão dele. Mas será que é só isso? Volta pra ele não, cara. Não, acho que não, né? Não, a DC tem que publicar, tem que estar publicando anualmente. Se ela parar de publicar, perde os direitos. Publica o original. Seria um tipo de contrato muito estranho. Pois mas eles publicam sempre por isso que eles estão sempre republicando. Vai sair uma versão em preto e branco, vai sair. Eles estão sempre botando na banca, nas lojas, pra não perder. Né, cara? Vende pra caralho, mas eles não... O Watchmen meio que criou sozinho, porque não tinha mais nada até então na época, ele criou o mercado de TPB, né, de encadernações que estão sempre em livraria, esse tipo de coisa. Basicamente, mas existe essa treta aí do Watchmen, sacou? Existe esse pontinho aí. O que eu sei é que o Alan Moore não recebe mais Sim, ele abriu mão. Os direitos, vai tudo pro Dave Gibbons, não é isso? Sim, isso. Não, mas eu acho que isso aí é muito mais... eu não acredito que seja uma ordem empresarial de que temos que usar o Watchmen. Eu acredito muito mais que aí um pouco do orgulhinho do roteirista aí, não sei, olha aqui, ó, tá vendo? Eu vou usar a obra-prima dos quadrinhos, eu vou fazer melhor aqui, ó. Então sei lá, eu ainda vou ficar com a opção de que ele tá criticando mais o público e os autores que entenderam errado do que sei lá, ele não gosta da obra e vai... pelo menos é uma esperança, assim, eu posso estar totalmente errado, e é muito possível, porque normalmente eu tô muito errado, mas eu tenho esperança de que o problema dele não seja com o Watchmen, sim, e sim como o mercado entendeu e levou adiante o Watchmen, sabe? Eu nem digo, quando eu falei do orgulhinho, eu nem digo, tipo, de fazer melhor, assim, eu tipo, cara, meu sonho sempre foi trabalhar com esse personagem, foda-se, vou trabalhar assim, porra, sempre, mas se você tivesse a oportunidade de fazer uma história do Rorschach, você não ia querer fazer, não? Eu queria fazer uma história do He-Man. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma história do He-Man, eu ia adorar fazer uma história do He-Man. Então, mas é isso. Imagina, porra, você leu aquele gibi que mudou a tua vida, que você vai, caralho, porra, cresceu imaginando, você cresceu no fandom aí, você tem a oportunidade de criar uma história que você não vai criar. Então, sei lá, eu acredito nisso aí, cara.
Pra gente fechar aqui, então, o bate-papo, últimas considerações finais sobre o relógio do apocalipse com Nerd Reverso. Eu fiquei triste que não vai aparecer o Apocalipse, né? Botou lá o Doomsday, mas ele não tá. Tá graça. Talvez apareça. E ele ainda joga né? Ele fala, né? A última vez que viram, né? Essas duas palavras junto, né? O Doomsday e Superman, né? O Superman morreu. E agora, como se tivesse rolado 1000 histórias depois dele junto. Pois é. Olha só, Todo ano uma revanche. Pensa só, o Apocalipse, quando ele enfrenta alguém e essa pessoa mata ele volta evoluído pra derrotar essa pessoa. Se ele for vencer, lutar contra o Dr. Manhattan, o Dr. Manhattan mata ele vai voltar mais poderoso. Na teoria sim, mas é que não sobra corpo, né? Ele explode que nem uma espinha. E se o Dr. Manhattan for uma versão mega evoluída do Apocalipse? Não, para com essa porra. Aí eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Imagina, cara. Isso é levar o... Depois que o Super-Homem já matou ele durante 1 milhão de anos. E é por isso que o relógio do Apocalipse se chama Doomsday, né? Faz sentido. Falecido Ultra, suas últimas considerações. Minhas últimas considerações finais, eu tô torcendo muito pra ser o Superboy, o vilão. Também. Até porque tem uma história dele contra a legião dos super-heróis que ele no futuro ele vira um cara capaz de manipular o tempo, o espaço, etc, blá blá blá. Ele consegue fazer um monte de conspiração, que eu não sei, eu não li essa merda, então eu não sei exatamente o que ele faz, mas ele vira um cara mega poderoso. Então pode ser ele, inclusive. Por isso, mas eu gosto muito da ideia de que ele invadiu o estúdio da DC e falou: filho da puta, você vai escrever um universo de super-heróis à minha imagem e semelhança, assim. Tudo é mal, tudo é ruim, vamos arrancar braço, porque eu quero o meu universo. Cara, mas Falecido Ultra, se isso acontecesse, ia deixar 95% das pessoas putaças. Provavelmente. Mas velhos como a gente, só a gente quer gostar, cara, disso. Então com certeza. Mas ia ser muito legal, cara. Ia ser legal pra caralho. Imagina ele entrando falando, escreve aí desse jeito aí que eu falo. Imagina, eles botam assim o Jim Lee servindo cafezinho pro Superboy. Isso seria no nível do Patolino tá escrevendo o roteiro do Pernalonga, daquele desenho que ele sai apagando a orelha do Pernalonga. Então seria mais ou menos isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Cara, Ultra, uma coisa a favor da sua teoria do Superboy. Eu tô olhando aqui imagens. Não é minha não, tá? Não, tá, tudo bem, mas essa teoria que você gosta, que você é o defensor dela aqui no podcast. Eu tava vendo aqui imagens do Superboy Prime que eu lembrava de um detalhe que tava me soando familiar. E quando ele veste aquela armadura, a armadura tem tipo uma gola, que parece uma versão mais aberta daquelas golinhas de pescoço do Jim Lee. Então, pode ser uma ligação aí, viu? Aquela gola horrível do Jim Lee. Foi uma ideia dele, já que ele fez essa. Ela foi o Superboy que fez. É verdade. Cara, esse Superboy Prime, assim, ele é um erro, assim, de personagem, né? Que ele é completamente descolado, né? Ele é um personagem extremo, um maluco que arranca os braços, que se fere no próprio peito pra desenhar ele é frustrado, né, cara? Ele é um sujeito frustrado pra caralho. Enfim. Hel, suas considerações finais. Cara, tipo assim, eu não tô preocupado, assim, com o desenrolar da história, quem é o vilão, tipo, eu tô preocupado com a grande conspiração por trás disso tudo, sabe? Do grande plano a lá Ozymandias que o Geoff Johns bolou aí, né, pra derrotar o Alan Moore e seu pensamento libertário contra a indústria, né, cara? Eu tô exagerando, óbvio, mas tipo assim, mas eu sinto um pouco disso, sabe? Eu sinto um pouco desses caras, tipo assim, destilando o veneninho, né? E usando as HQs meio que pra fazer o joguinho da indústria, né, cara? Eu acho isso, putz, né? Caidaço, assim, acho isso lamentável, né? Mas, pelo menos, espero que a história tenha umas porradarias boas, né? Gary Frank desenhando também é legal, Gary né? Frank, né, cara? Vale pra ler as figuras aí, pelo menos. Desenho Super-Homem com a cara do Chris Reeve também é maneiro. É maneiro pra caramba. Cara, eu não vou ler mesmo, então foda-se. Então esse foi um bate-papo MDM. A gente volta aí amanhã. Não, hoje é quarta, então sexta-feira aí tem. Deixa eu perguntar o que vocês acharam do fato do nome da saga, o nome da história formar DC, a sacadinha do Jones.
Olha só, hein? Olha só. Peraí, como é que é? Qual é o nome? Ele fala isso na entrevista, porra. Ele fala Acho que eu não li essa parte. que é Doomsday Clock. DC. Então, é DC, né? Então, tá vendo? Tava planejado desde o início. Desde quando criaram a DC. Né? Acho que ela mudou de nome pra DC. Exato. Eu só queria que essa sumida do Superboy de jaquetinha tivesse um propósito e ele voltasse depois de jaquetinha naquele no Havaí, fazendo altas aventuras de detetive, como ele fazia. Nossa, achava maneiro pra caralho. Ele volta no final e derrota o Superboy Prime. Porque o Superboy Prime só é o ponto fraco dele, a telecinese tátil. Aí aparece. Mas é que tá, o Superboy, o Connor já derrotou, né, o Superboy Prime. Foi ele que derrotou na última vez, pelo que Ele eu morreu, lembro. né? Ele prendeu ele naquela parede. Ah, não, quem morreu? O Connor? O Connor morreu e voltou 3 edições depois. Cagando. Isso, e prendeu o Superboy lá naquela parede, não sei das quantas. Mas nessa época ele já não era mais o jaquetinho, ele era o camisa preta comprada na Uruguaiana. O bombadinho e tal. Deprimido. E deprimido, clone do Lex Luthor com o Super-Homem. Nem fala disso. Nossa, você lembra disso? Que pena, né? Então, até o próximo bate-papo. Um beijo pra todos.